Boa tarde a todos. Quem fala aqui é Andréa Mufarrege, eu sou Head de Client Solutions na Itaú Asset Management. E eu estou hoje à tarde aqui, vamos começar o comecinho da noite, ao longo da conversa, com o Renato Eide, que é Head de Integração ESG e Estratégias Beta na Itaú Asset, e o Alexandre Gazotti, que trabalha bem próximo do Eide como analista de ESG, participando de uma série de comitês de investimento junto com toda a equipe de gestão. O tema de investimentos responsáveis, ESG, voltou para o foco dos investidores. A gente tem visto isso muito sendo discutido na imprensa aí nas últimas semanas. Essa conversa de hoje ela está bem integrada aí nisso que a gente está vendo acontecer. Mas eu acho legal a gente conversar com o Eide, com o Ale, que já estão envolvidos nesse tema há muito tempo, que já é uma prática que tem sido implementada nos processos de investimento da Itaú Asset aí há mais de 10 anos. Então, tem muita história, tem muita coisa que já aconteceu, como é que as coisas foram evoluindo, que eu acho que vai ser importante da gente aprofundar aqui hoje um pouquinho na conversa, tá? E aí, Eide, Ale, tudo bem com vocês? Boa tarde, Andréia, tudo bem? Aqui tudo bem. Estamos ansiosos aí para compartilhar um pouco com vocês. Eide, acho que você está no mudo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, Andréia, Alê, que é muito bacana a gente ter esse espaço aqui para mostrar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito nessa frente. Legal. Eu queria começar um pouco da conversa aqui com o Eide, para começar do começo mesmo, a gente entendendo o que é o tal do ESG, que cada uma dessa letrinha significa, como é que é a tradução disso para o português, o que significa integração ESG, que é um termo que a gente usa bastante, a gente está vendo isso a cada vez mais sendo repetido aí no mercado, mas parece uma coisa meio que não dá muito para entender o que é. Eu queria que você explicasse isso, e que se você pudesse contar um pouco também da evolução disso no mercado brasileiro, colocando num contexto que a gente já vê essa temática, esse tipo de processo, já num estágio mais amadurecido para o investidor estrangeiro, no mercado internacional. Não, legal. Eu acho que assim, a gente está muito entusiasmado, né, com a maturidade que o tema está ganhando no contexto local. A gente já enxerga essa maturidade, né, nos mercados europeus e americanos há mais tempo, né, e a gente vê esse tema ganhando tração mais recentemente aqui no Brasil, o que nos dá muito mais ânimo, né, para continuar trilhando uma jornada que nem você falou, são mais de 10 anos, né, iniciada ali em 2004, analisando esses aspectos, né, que tem sido muito falado através das 3 letrinhas que você comentou, né, o E, o S e o G. E o que é isso, né? Vamos olhar o E, né, que é de environmental, né, que é meio ambiente, tá certo? O S, que é de social, né, vamos olhar as questões sociais, e o G de governance, onde a gente vai olhar as questões de governança, né? Então, nada mais é do que a gente buscar os aspectos ambientais, sociais e de governança das empresas que a gente investe, que não vão ser cobertos pela análise financeira tradicional, tá? Muito bem. E aí um outro aspecto que você trouxe é o que significa a integração dessas 3 letrinhas dentro do nosso processo de investimento, né? E aí eu aproveito para já dizer o que isso significa, né, para os nossos investidores, né, que delegam seus recursos para a Itaú Asset fazer a gestão. É justamente que todos os recursos, né, geridos pela Itaú Asset vão observar as práticas, né, que a gente traz através dos aspectos ambientais, sociais e de governança, né? Então, hoje, dos ativos que a gente faz gestão, mais de 95% desses ativos são cobertos por essa análise, né? O que significa que, para o nosso investidor, não somente as questões financeiras tradicionais estão sendo observadas na decisão de investimento, mas também os aspectos ambientais, sociais e de governança, né? Então, isso a gente faz através do modelinho que a gente veio apurando ao longo do tempo, né? Uma visão muito pragmática de buscar quais são as questões materiais para cada um dos setores e para cada uma das empresas
que a gente analisa, né? Então, hoje a gente cobre isso através olhando 4 dimensões ambientais, né? São elas, então, gestão de resíduos, a gente vai olhar para questões de água, energia e materiais, biodiversidade e uso do solo, e também questões de mudanças climáticas, né? Então, para tangibilizar um pouco para o nosso espectador, vou, por exemplo, colocar a questão da água, né? A gente sabe que a questão da água é super relevante, né? Nos dias de hoje, questões de mudança de ciclos hidrológicos, como que isso pode impactar a produção, né, das empresas. Então, a gente vai olhar onde que essas empresas estão situadas, né, se elas usam água de reuso, né? Isso a gente aprendeu ali quando a gente teve a crise hídrica, né? Então, a gente foi olhar quais eram as empresas mais bem posicionadas, por exemplo, em relação ao sistema, tá? Quando a gente pensa em questões sociais, né, a gente vai olhar como que as empresas atuam com seus trabalhadores, as suas comunidades, os seus clientes e seus fornecedores, né? Então, como que a empresa está relacionada com todos esses agentes, né? Então, por exemplo, quando uma empresa vai fazer uma nova planta ou um grande empreendimento, ela tem que observar os cuidados necessários com as comunidades que estão em torno daquele novo projeto, né? E, na maioria das vezes, adaptações são necessárias para que aquele projeto avance. E se essas adaptações, né, não são feitas, a empresa que está realizando aquele projeto pode ter atraso, né, nessa questão. E isso vai, obviamente, impactar o investimento que a gente fez. Né? Então, a gente tem que observar essas relações. E quando a gente pensa em governança, aqui a gente vai olhar as questões relacionadas à composição do board daquela empresa, né? Por exemplo, percentual de conselheiros independentes, né? Se existem ou não executivos no conselho, e bem como a existência de comitês e práticas de boas governanças, né? Que assegurem a existência de uma governança robusta para aquela empresa, né? E isso é super importante a gente amarrar essas 3 letrinhas, né, dentro do nosso processo de investimento, que olha também a questão financeira tradicional. Não, legal. Você citou aí alguns exemplos na parte do social e de governança que podem implicar em situações de mais ou menos risco nas companhias que a gente investe, né? E aí, enfim, queria entrar um pouco num tema que eu acho que é sempre o que está na cabeça do cotista, do nosso investidor, é assim, por que isso tudo, né? Fazer todo esse trabalho que é super amplo e complexo, como é que isso tudo gera mais retorno para ele? Tem um mito muito grande, né? Que se para eu poder ficar aderente às questões de investimentos responsáveis, necessariamente eu vou ter que abrir mão de algumas oportunidades de retorno que existem, isso pode diminuir o meu retorno objetivo ali no longo prazo. Você pode explicar um pouquinho como é que essa análise pode até te ajudar a buscar mais retorno, ou equilibrar melhor os riscos? Como é que vocês fazem isso? E isso é super relevante, porque é uma dúvida muito comum, né? Então, para observar essas questões, eu preciso abrir mão de retorno, né? Uma coisa que a gente fala muito, né? Não basta a gente pensar nesse trabalho como uma frente que vai mitigar riscos, né? A gente tem que, sim, mitigar os riscos, mas também esse é um trabalho que vai buscar oportunidades de analisar quais são as empresas que estão mais bem posicionadas perante os desafios da comunidade que ela está inserida, dos seus clientes, do surgimento de novas demandas, né? Existe uma série de tendências, né, que a gente vem vivenciando ao longo do tempo que mostra isso, né? Então, a gente, por exemplo, uma questão é a saudabilidade dos alimentos, né? Quais eram as empresas que estavam melhores posicionadas e quais são as empresas que se posicionaram, por exemplo, para tirar açúcar dos seus alimentos, para tirar sal dos seus alimentos. Quer dizer, são coisas que a gente analisa que não são cobertas pela análise financeira tradicional e vão gerar valor
para a gente continuar investindo nas empresas que vão permear, né? Então, as empresas que se atentam a essas questões ESG, elas estão mais bem preparadas para lidar com as mudanças nos padrões de consumo, né? Ou mesmo até de produção. E no momento que a gente está de ciclo econômico, né, estendendo o nosso horizonte de investimento, né, a gente tinha uma experiência de investimento muito curto-prazista, né? A gente tem alongado esse horizonte de investimento, ao mesmo tempo que a gente começa a dar cada vez mais valor para essas questões. Então, a gente está fazendo um casamento de analisar questões que vão permitir que os nossos investimentos estejam alinhados com o nosso horizonte de investimento, dado que essas empresas, muito provavelmente, estarão e estão bem preparadas para atender às mudanças dos seus clientes. Ah, perfeito. Você mencionou, por exemplo, né, composição de sal, açúcar, eventualmente isso na indústria de alimentos, porque mudar toda uma linha de produção é um negócio que demora um tempo grande. Então, se você não consegue perceber que esse movimento já está sendo feito antes do consumidor parar de consumir, quando, enfim, isso começar a acontecer, os resultados da empresa já estão ruins. Então, você talvez não consiga se posicionar antes, né? Mas legal, foi bom. Deixa eu passar um pouquinho aqui para o Ale, que está lá no dia a dia, né, olhando todas as situações, participando dos comitês e tal. Ale, eu queria ir um pouquinho mais para a prática, né? Conta alguma situação de algum caso prático que a gente tenha vivido, né, que vocês tenham vivido, em que, por conta do uso de uma métrica ESG, foi possível montar uma posição ou desmontar uma posição dentro dos fundos da Itaú Asset, né? Isso é um negócio que eu acho que talvez materialize um pouco mais esse tema. E se você puder entrar um pouquinho em como é que funcionam os comitês, né? A gente tem, numa situação de uma companhia que tenha alguma característica mais preocupante, como é que funciona o poder de veto que o analista tem em cada um desses comitês? Obrigado, Andréa. Bom, então, pessoal, boa tarde. Eu sou Alexandre Gazotti, analista ESG da Itaú Asset. Tá? O meu trabalho é identificar, né, e estimar financeiramente questões ambientais e sociais referentes às empresas que a gente investe, tanto em renda fixa quanto em renda variável, né? E também fazer o nosso rating interno de governança corporativa, conforme o Wade estava comentando ali. Obrigado pela pergunta, André, uma pergunta super importante, né? Como é que a gente tangibiliza isso de fato nos portfólios, né? Então, acho que um exemplo positivo aqui, recente, né, do ano passado, que a gente consegue comentar, foi a febre suína na Ásia, né? Que beneficiou empresas de proteína brasileiras, tá? Então, nesse tema, a gente conseguiu atuar em conjunto com a gestão, né? Levantar aí as informações relevantes que permitiram antecipar, né, esse impacto positivo, né, nas empresas aqui brasileiras, tá? E a área de gestão conseguiu, de fato, materializar isso. Eu acho que um outro caso mais emblemático, né, um pouco mais antigo aqui, que o nosso modelo conseguiu antecipar, foi a possível suspensão de vendas, né, de uma empresa por questões de reclamações de consumidores, tá? Então, a gente fazendo um monitoramento, né, desses dados, a gente viu esse salto, né, de reclamações, e imaginou que isso poderia ter alguma ação do regulador, né? Então esse alerta foi dado, tá? E com essa informação os gestores aí puderam reorganizar as carteiras e proteger aí os investidores, tá? E com relação à sua última pergunta, né? Eu acho que as posições podem sim ser vetadas, né? Por questões ESG e pelos impactos financeiros que a gente estima relacionados aos temas, tá? E como analista ESG dedicado, né, eu participo dos comitês de investimento, comitês de crédito, né, com a responsabilidade ali de cada investment case apresentar os riscos e oportunidades ESG, né, o racional das estimativas financeiras ali e eventualmente chegar a vetar, né, alguma empresa com relação a esses temas, tá, que apresente algum risco muito relevante ou alguma controvérsia. Obrigado. Legal. Estou olhando, dando uma olhadinha aqui nas perguntas, a gente já vai encaixando ela à medida que elas vão colocando, mas tem uma aqui que a gente já vai entrar, mas antes eu queria aproveitar que você está falando, Ali, entender uma coisa. Como é que é a atuação da Itaú Asset junto às empresas que a gente investe, né? Vocês estão investindo tanto em emissões de dívida, na parte da renda fixa, quanto em ações, na parte de equity, né? E podem ter uma situação que uma empresa não está aderente a algum dos padrões de ESG da Itaú Asset.
Como é que isso funciona? Vocês conversam com a empresa, tentam explicar o que está acontecendo? É possível conseguir criar algum tipo de influência na forma que a companhia está organizada? Obrigado, André. Bom, essa pergunta é super importante, tá? Então, a gente atua, né, basicamente junto às empresas de duas formas, né? Pelo voto, né, nas assembleias anuais das empresas investidas, que a gente chama de processo de proxy voting, né? E pelo engajamento com as empresas analisadas e também investidas, né? Então, começando por um pouco do processo de proxy voting, que é votar nas assembleias das empresas, né, anualmente, aprovação de contas, eleição de executivos, né, de membros dos conselhos, independentes, etc. e tal, a gente tem a oportunidade de exercer o nosso direito de voto ali como uma ferramenta, né, de promover melhores práticas, tanto de governança corporativa como de questões ambientais, né, e sociais, tá? A gente tem dialogado com as empresas, né, e mesmo quando a gente vota contrariamente, né, a uma proposta, né, da empresa, a gente usa esse exemplo, né, procura a empresa, explica o nosso voto, né, por que aquele voto é negativo, e tenta realmente iniciar um trabalho de engajamento com a empresa ali, para que no futuro a gente possa votar positivamente naquilo, o que a empresa poderia, né, fazer na nossa visão, né, para melhorar suas práticas nesse sentido, tá? E eu acho que um ponto ali não menos importante é o engajamento também com as empresas, que pode ou não derivar de um proxy vote ou de uma assembleia, né? Então, o engajamento com as empresas que a gente faz tem como objetivo principal, né, os objetivos principais, né, obter informações ESG relevantes para a nossa análise, né, e ao mesmo tempo promover mais transparência, né, dessas informações que eventualmente podem não estar sendo reportadas ou não estar sendo reportadas da melhor forma, né, ao mesmo tempo que a gente promove a adoção de melhores práticas, tá? Então, a gente pede as informações para as empresas, elas voltam para a gente, né, e a gente tentando entender o que é melhor ali, a gente acaba dando um juízo de valor, né, sobre uma prática ou sobre uma ação que a empresa tem feito, buscando sempre contribuir para que a empresa ali melhore, né, as suas práticas. Então, eu acho que ambos os processos de engajamento e de proxy voting, né, eles geram valor para os investidores e para as empresas investidas, tá? Na medida em que essas empresas passam a considerar mais adequadamente questões ESG relevantes para suas operações, né? Por exemplo, governança corporativa, a gente fala de remuneração de executivos, questões ambientais, a gente pode falar em grandes acidentes, questões sociais, né? A gente tem condições de trabalho de empregados, terceiros e relações com as comunidades, tá? Então, são temas muito positivos e a gente consegue realmente influenciar, e tem exemplos positivos de práticas que a gente conseguiu mudar nas empresas de fato, né, por meio desses engajamentos bastante positivos. Isso é interessante, porque assim, com um volume bastante grande sobre gestão, você acaba influenciando toda uma comunidade de empresas para fazerem uma aderência maior a essas práticas que são positivas aí para o mercado, para o meio ambiente, para a sociedade, para o mundo, de uma maneira geral, né? Então, cada real que é investido em fundos que aderem a essa prática, ele está, na verdade, gerando um impacto do tamanho do volume total que é gerido pela gestora que faz a adoção ali dessas práticas. Mas, mesmo sabendo disso, né, que uma asset grande, aí como a Itaú Asset, com mais de 700 bi sob gestão, então assim, o impacto de toda essa política é bastante grande, a gente sempre tem a percepção que o investidor está procurando um produto específico, né? Qual que é o produto que eu posso escolher para fazer essa função dentro do meu portfólio? Tem até uma pergunta aqui no Zoom que está vinculada com isso, eu queria juntar aí para ver se a gente consegue abordar essa questão, né? Como é que a gente pode ajudar esse investidor que quer ter claramente dentro do seu portfólio aqueles produtos que ele sabe que estão colocando uma ênfase maior no critério ESG para a escolha da seleção dos ativos? Excelente. A questão de produtos, né, está bastante em voga atualmente. Então, hoje na Asset a gente tem os ETFs, né, o ISUS 11, né, que é o ETF indexado ali ao índice de sustentabilidade da B3, tá? Um índice aí com mais de 15 anos, né, de existência, bastante robusto, e que, de fato, manda um questionário para as empresas e identifica ali as 30 empresas dos 10 setores mais importantes, ou que têm atuado melhor, né, com relação aos temas ESG, né, que compõem
aí a carteira do índice, tá? Então, esse ETF, o ISUS 11, tenta seguir, né, esse benchmark, esse índice, né, de sustentabilidade. E também tem o GOV11, né, que é outro ETF também, relacionado aí ao tema de governança corporativa, né, e indexado aí ao índice de governança corporativa também da B3, tá, que busca ali identificar, né, e incluir na carteira do índice, né, as empresas com melhores práticas de governança corporativa segundo os níveis de própria governança corporativa da Bolsa, né, da B3. Eu acho que é importante falar que esses produtos têm uma performance relevante, né, muito positiva, especialmente comparado aí com índices tradicionais de mercado, né, acho que vale a pena o pessoal dar uma pesquisada ou ver nos nossos sites, né. A gente tem trabalhado recentemente para lançar também fundos temáticos, né, e fundos ESG ali vinculados, né, a questões ESG, considerando questões de liquidez e a possibilidade de exposição também no mercado brasileiro, tá? Mas eu acho que também mais relevante do que a gente falar de produtos específicos, né, na minha opinião aqui, a gente realmente fala da integração ESG transversal, né, para todo o patrimônio da asset, né, e em todas as estratégias de investimento, tanto quanto renda fixa e renda variável, né. Então, o impacto que essa prática de integração ESG para todos os ativos, para todos os fundos gera, né, seja pelo engajamento ou seja pela obtenção de um retorno mais ajustado ao risco, né, pela consideração desses fatores ESG, é muito positivo e acaba gerando um círculo virtuoso, né, junto a empresas, investidores e a sociedade em geral. Tá, legal. Só para, enfim, dar uma equilibrada de conhecimento, quando o Ale fala dos ETFs, para quem não sabe, os ETFs são fundos negociados em bolsa, que podem ser comprados em qualquer corretora, e eles seguem índices. Então, ele mencionou 2 ETFs, um que segue um índice de sustentabilidade, que é o ISE, né, o índice, que é o ISUS, o nome do ETF é ISUS, e o segundo ETF é o que segue o índice de governança da B3. Ambos podem ser negociados em qualquer corretora de uma forma bastante simples e rápida, né? Bom, Ale, já te explorei muito. Deixa eu pedir uma ajuda para o Wade aqui agora. Vou mandar difícil para ele, hein? Ó. Boa. Vamos lá. Wade, enfim, estamos vivendo toda essa pandemia com a Covid, uma situação super séria que mudou muita coisa no mundo. Imagino que tem uma série de questões que a crise que a gente está vivendo traz à tona, que deixam mais claras a importância da sustentabilidade, de todas essas questões, mas muitas políticas e práticas estão mudando em todas as companhias. Como é que isso está influenciando, né? Como é que isso está mudando a política de investimentos responsáveis da Itaú Asset? Tem coisas que a gente está tendo que se alterar, né? Alterar a forma de lidar por conta do cenário novo que a gente está vivendo? Não, acho que super relevante esse teu questionamento. E eu acho que aqui a gente tem a vantagem de ter uma bagagem aí, né, iniciado lá desse trabalho em 2004, e ter aprendido muito, né? Que, de fato, essa análise que a gente tem feito, ela é dinâmica, né? A gente aprende muito com esse processo, né? Inclusive, o que o Ale estava colocando, tanto no processo de proxy voting, né, como no processo de engajamento, são ferramentas que a gente utiliza para ter uma troca produtiva, né, com as empresas. A gente levar as questões que a gente está observando e elas também terem a oportunidade de nos falar o que elas estão alterando ou quais são os pontos relevantes que elas estão observando dentro do seu processo produtivo, né? E no momento que a gente tem um desafio tão grande, né, como tem sido esse do Covid, a gente observa que a questão social, né, de fato, ela também ganha um protagonismo que até então a gente via muito nas questões ambientais e de governança, né? Então, a gente vê uma atuação muito, muito forte, né, das empresas sendo protagonistas nas soluções e na proposição de soluções das questões que surgem, né? E, como eu falei, dentro do nosso modelo, a gente está revendo muita coisa relacionada justamente a essa dimensão, né?
principalmente pelas respostas que a gente tem visto que as empresas estão dando. Então, sejam nas relações com os trabalhadores, sejam nas relações com as suas comunidades, né, as relações com os clientes, né, o apoio muito forte à cadeia de fornecedores locais, como que isso tem se traduzido na análise que a gente faz, né? A gente tem questionado constantemente desde o início desse processo e temos, sim, alterado ângulos que a gente observa aqui no nosso modelo, né? E isso não significa, por exemplo, que a questão de combate, né, e de engajamento em questões ambientais precise sofrer uma pausa. Pelo contrário, né, a gente vê diversas iniciativas, né, que buscam a retomada da economia, privilegiando justamente investimentos que a gente chama de investimentos verdes, né? Então, sejam plantas eólicas, né, buscar alternativas de energia solar, né? Então, a gente entende que, de fato, a tríade, né, das 3 letrinhas aqui, para trazer de novo, o E, o S e o G, cada um tem o seu protagonismo exacerbado nesse momento, né? Legal. Tem várias perguntas aqui, estou tentando juntar aqui para a gente usar bem o tempo aqui das pessoas. Tem uma que o Ale começou a falar, eu queria te pedir para aprofundar um pouquinho, que é a parte de como é que a gente, como investidor, consegue, qual que é o papel no engajamento com as empresas, né, para que essa prática de ESG avance ainda mais. Aprofunda um pouquinho mais isso, Eide. O Ale já chegou a comentar, a gente já aborda essa pergunta e eu já estou selecionando aqui mais algumas outras. Legal. Assim, é uma pergunta super relevante, né? Porque mostra o poder, né, de nós, enquanto investidores, né, engajarmos com as empresas que a gente investe, né? Não adianta a gente ficar sentado, né, analisando e fazendo conta, etc., se a gente não tem um debate, né, produtivo com essas empresas, de levar as questões que a gente está identificando, sejam elas através de riscos e oportunidades, né, para aprender em conjunto, né? Eu acho que um desafio dentro desse processo de análise é você conseguir levantar índices, indicadores, dados, né? Cada vez mais a gente vê esse tipo de dados surgindo, acho que muito em função da gente sentar com essas empresas, né, e levar quais são os pontos importantes que a gente tem observado. E também de escutar delas o que elas entendem, né, quais são as evoluções que elas fizeram, quais são os pontos de melhoria que elas ainda precisam fazer. Então, o nosso papel, né, representando aqui os clientes perante essas empresas, é de justamente reforçar a importância desse trabalho e dos aspectos que a gente está observando enquanto investidor, né? Não adianta, reforço aqui, não adianta a gente ficar sentado sem ter a construção desse diálogo que cada vez mais é relevante, né? Como a lei colocou, a gente não se priva, né, de levar eventualmente um voto contrário a uma empresa em uma assembleia, porque a gente entende justamente que nesse momento a gente está ajudando aquela empresa a se tornar melhor, a se tornar mais resiliente perante os desafios que vão surgir, né? E nós, enquanto investidores, estamos buscando aquelas empresas que vão ser sustentáveis, né? E aí eu volto naquela questão que eu estava falando do horizonte de investimento, né? Isso cada vez mais é relevante, dada a mudança que a gente tem visto da nossa economia. Então, a gente está de fato, aqui exercendo um papel super relevante, representando os nossos clientes perante as empresas investidas. Legal. Boa. Tem uma outra pergunta que eu acho que tem a ver com essa proximidade que a gente tem com as empresas, né? Que diz respeito a gente conseguir diferenciar a empresa que é realmente responsável, né? Tem uma política de ESG responsável, e aquela que está meio que criando uma situação que não fazendo o que o pessoal chama de greenwashing, né? Fazendo
tentando parecer CSG, mas lá quando você vai, pergunta um pouquinho mais, você rapidamente começa a perceber que isso não é verdade, né? Como é que, nesse processo de interação com as companhias, fica claro isso? Como é que vocês conseguem identificar? Bom, acho que primeira coisa é a gente ter uma história muito clara, né? É o que a gente fala, a gente não tira uma foto, né? A gente constrói um filme, né? E você, por vezes, sustentar números que não vão ser verificados é muito difícil. Então, como a gente tem o filme dessas empresas, né? E aí, acho que a vantagem que a gente tem de estar há muito tempo fazendo o que a gente está fazendo, com a profundidade que a gente faz, a gente consegue ver, de fato, quais são as forças e as fraquezas das empresas que a gente investe, né? E o que a gente faz, né, que é estimar financeiramente cada um desses pontos relevantes, fica muito claro, né? Quais são os desafios e oportunidades das empresas, né? E para nós, enquanto investidores, quais são os pontos que a gente vai observar, né? Então, a gente consegue, por exemplo, comparar as empresas sobre o aspecto de governança, pelos diferentes setores que elas atuam, né? Eu consigo ver quais são as empresas que têm uma solidez quando eu trato desse tema, né? E mesmo até quais são as empresas que tiveram evolução nesse tema. Acho que isso é uma coisa super bacana de trazer, dado o tempo que a gente tem atuado nessa frente, de ter construção em conjunto com as empresas, por exemplo, de conseguir mudar processos de nomeação, processos de remuneração, processos até de produção, de identificar oportunidades para essas empresas, né? Então, é uma questão, assim, é muito difícil, né? Hoje, uma empresa, primeiro, querer mentir sobre esse aspecto. Eu não vejo isso acontecendo, honestamente. E pelo contrário, eu acho que cada vez mais o diálogo aberto e construtivo nesse sentido vai gerar essa solidez que nós, investidores, representando aqui os nossos clientes, buscamos, né? Boa. Bom, deixa eu voltar aqui um pouco para a parte do investidor, né? A gente falou bastante das empresas, então tem uma outra pergunta aqui, acho que essa veio no Zoom, de como é que um investidor hoje consegue montar uma carteira que seja 100% ESG friendly, ou seja, que seja 100% aderente ao ESG, um investidor que está querendo realmente fazer essa transição. Como é que ele pode fazer isso hoje? Legal. Eu acho que aqui é o que a gente põe, né, quando a gente fala da nossa estratégia ESG, que é o que a gente usa, que é a integração ESG, né, e a questão de você ir para, por exemplo, investimentos temáticos, né? E mesmo dentro de investimentos temáticos, né, quando a gente trata do tema investimento, a gente tem incerteza, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um investimento 100% eco-friendly, ESG, né, numa empresa ou numa carteira de empresas que olham questões de energia renováveis. Bom, bacana, né? Estou ali investindo em empresas que estão ajudando o meio ambiente, né? Mas será que essas empresas elas estão atuando de acordo com as melhores práticas nas suas relações com as comunidades que elas atuam? Eu preciso ver, né? Outra questão, será que essas empresas elas têm a melhor estrutura de governança para me proteger enquanto acionista daquela empresa? Eu preciso ver. Então, observe, mesmo quando a gente vai para questões temáticas que sugerem, né, um layer mais eco-friendly, né, como a pergunta trouxe, eu preciso aprofundar essas questões, e volto, né, nas 3 letrinhas, para reduzir os riscos daquele meu investimento, quando eu pensar que eu estou ali 100% eco-friendly, né? Porque, reforço, quando a gente pensa em investimento, a gente tem incerteza. Por mais que a gente faça esse trabalho, né, de integrar essas questões dentro do nosso processo de investimento, a gente tem risco, a gente tem incerteza, né? Se não tivéssemos incerteza,
a gente não conseguiria agregar valor, né? Entendi. Bom, deixa eu pegar mais uma aqui que entrou. Deixa eu passar aqui para o Ale agora. Ale, você acha que... tem uma pergunta aqui que eu concordo ali com ela. Se tem mais... Se ainda tem falta de divulgação, apesar desse assunto ter entrado muito na discussão aí do dia a dia que a gente tem visto na última semana, as últimas 2 semanas, vocês acham que ainda falta divulgação e dos entendimentos do como é que essa prática melhora a qualidade das empresas, os resultados no longo prazo? As pessoas elas ainda usam muito o aspecto econômico puramente para poder tomar suas decisões de escolha de ativos? Falar mais sobre esse tema traz mais luz? Legal, André, obrigado pela pergunta. Com certeza, né? Eu acho que a transparência nas informações é um ponto muito relacionado ao ESG, né? Especialmente a transparência de informações relacionadas a esses temas, né? Riscos e de como que a empresa tem tratado isso e como é que ela tem se relacionado com seus diversos stakeholders, né? Nesse sentido, as empresas têm evoluído bastante, né? Tem relatórios de sustentabilidade e padrões aí que são seguidos, né? E eu acho que a fronteira hoje está realmente na transparência e na divulgação do impacto positivo, né? Então, assim, o que a adoção, né, dessas de melhores práticas ESG, né, gerou de valor para aquela empresa, né? Financeiramente falando, se for possível reportar isso, né? Senão pode ser realmente uma coisa mais qualitativa. Mas, de fato, tentar estimar isso financeiro e esse impacto positivo, eu acho que é realmente a fronteira do investimento hoje, tá? Investidores buscam, né, no mundo todo, não só aqui no Brasil hoje, ativos ou empresas, né, que gerem um impacto positivo, né, para a sociedade, para os seus clientes e também para os investidores. Então, gerando esse círculo virtuoso. Então, eu acho que a transparência é sempre importante, né? Empresas mais transparentes tendem a ser mais prontas nas respostas, especialmente a controvérsias ou a grandes problemas, né? Mas, do ponto de vista positivo, é muito importante o reporte, né, dos impactos positivos, que as empresas olhem para isso, não precisam reportar no momento, começa a monitorar, né, e faz um plano para tentar reportar isso, mas é uma pergunta extremamente relevante e que realmente ainda está em desenvolvimento no mundo todo. Eu acho que esse aumento desse foco é bom, deve aumentar. Com certeza. Esse problema que a gente está vivendo. Tem uma última pergunta aqui, se a gente pode usar o Easy como uma boa referência para acompanhar o mercado de sustentabilidade, o Easy, o índice lá da Bovespa, da B3, né? Sim, com certeza, né? O Easy, como eu comentei um pouco, né? Ele está há mais de 15 anos, né? Selecionando as empresas aqui brasileiras listadas, né? Na B3, né? Antiga Bovespa. E tem sido muito bem sucedido ao longo de toda a sua história na tangibilização, né, e benchmark local, né, na questão de você medir, né, temas ESG, sustentabilidade, inclusive entrando ali em temas mais criteriosos como natureza do produto, dimensões específicas ali para instituições financeiras, né, então um pouco muito olhando questões de drivers, né, setoriais, né, diferentes setores sobre o aspecto ESG e sustentabilidade tem diferentes aspectos que devem ser olhados ali, né, então acho que o Easy também respeita isso, que é muito importante. Tá joia. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A gente está chegando próximo aqui do limite do tempo, né? A gente combinou que a gente ia fazer uma live de 40 minutos hoje, então já bem pertinho. Eu acho que as outras respostas elas são muito parecidas aqui, as perguntas. Eu acho que a gente pode depois mandar ali as respostas, reforçar. Tanto no LinkedIn quanto no Zoom. Então, acho que a gente podia encerrar aqui hoje. Queria agradecer a presença de vocês, o tempo, a dedicação nesse tema que a gente sabe que é super importante, que agora tem se aprofundado. Vou dar um spoiler aqui, que daqui a algum tempinho a gente vai estar divulgando mais material, mais profundo, né, no modelo de paper sobre como é que a política de investimentos responsáveis da Itaú Asset está se adaptando com a
com o pós-crise do Covid, vai ter bastante dado, informação para as pessoas se informarem e entenderem como é que essas práticas se aprofundam cada vez mais no dia a dia da gestão da Itaú Asset. Posso fazer um comentário, Andréia? Não, se você quiser fazer algum Obrigado. Não, eu queria só comentar para o pessoal que está assistindo que a gente tem um website, né, da Itaú Asset, né, onde lá dentro do Saiba Mais tem a nossa política de investimento responsável, né, e ali dentro da parte de insights no nosso site também tem todos os nossos white papers sobre o nosso modelo de integração ESG para renda variável, para renda fixa, né, o mapeamento que a gente fez relacionado a mudanças climáticas e seus impactos no Brasil. Então, tem bastante material lá sobre o tema e fiquem à disposição para acessar, é tudo público. Perfeito. Bem lembrado. Eu gostaria de reforçar aqui essa mensagem do Alê, né, no momento que a gente vê cada vez mais os nossos investidores buscando respostas, né, ao que significa isso, né, e ao que isso, de que forma que a Itaú Asset trabalha esse tema para impactar positivamente os investimentos que nós fazemos, né? Reforçar esse convite do Alê, né? E também dizer que estamos abertos aqui a perguntas, questionamentos, né? Acho que a gente tem muita coisa bacana, né, para compartilhar e estamos abertos. E como a Andrea falou, acho que no momento que a gente está vivendo, a gente está acabando aqui, né, como ela colocou, é um spoiler, mas bacana, no sentido que a gente já está acabando aqui de assar o nosso paper, né, sobre o que a gente mudou, né, dentro do nosso modelo em relação a esse cenário que surgiu, né, e quais são as tendências que a gente acredita que vão ser observadas olhando aqui para frente, né. Então, acho que é um momento bem bacana que o tema tem ganhado maturidade aqui para a gente dividir esse trabalho, e eu acho que em breve a gente volta aqui com uma nova live para explorar esse tema e ouvir de vocês também críticas e sugestões e principalmente quais são as dúvidas que vocês têm em relação a esse tema. Tá perfeito. Acho que a gente cobriu várias perguntas, as que a gente tinha pensado e mais todas essas sugestões que vieram aqui pelo Zoom e pelo LinkedIn. Queria agradecer a todos que tomaram o tempo para nos ouvir. Obrigada, Ed. Obrigada, Lê. Acho que é isso por hoje. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana.